Uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. New world order. A new world order. Anjos, querubins, serafins, tipos diferentes entre os magníficos seres celestiais criados por Deus, que habitam em um mundo espiritual que a visão natural não consegue enxergar. Soldados do poderoso exército celestial, mensageiros, espíritos ministradores de Deus, que trabalham para obedecer aos propósitos do seu Supremo Senhor e Criador. As escrituras bíblicas citam variados e diferentes tipos entre os seres celestiais que chamamos popularmente de anjos, mas que são descritos com diferentes nomes e formas. E nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Nesse vídeo vamos a fundo para tentar descobrir um pouco mais sobre 4 diferentes tipos desses incríveis seres espirituais. Agora, Vamos analisar. os anjos são mencionados várias e várias vezes nos textos bíblicos. No livro de Apocalipse, esses poderosos seres celestiais são mencionados como sendo miríades de miríades e milhares de milhares. Mas em toda a Bíblia, nem todos os seres celestiais são descritos da mesma forma. E agora vamos saber um pouco mais sobre 4 tipos diferentes entre esses poderosos seres mencionados nas Escrituras. Número 4. Anjos. Os anjos são poderosos seres celestiais que, segundo a Bíblia, seriam espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que herdarão a salvação. A palavra anjo vem do grego angelos, que segundo algumas traduções significaria mensageiro. Esses seres enigmáticos aparecem em vários momentos nas histórias narradas na Bíblia, trazendo mensagens importantes da parte de Deus para os humanos. No livro de Lucas, capítulo 2, o anjo de Deus aparece para pastores que estavam no campo à noite, guardando o seu rebanho. O anjo teria vindo anunciar que Jesus Cristo, o Salvador, tinha nascido. Em Mateus 28, um poderoso anjo de Deus, com vestes brancas e aspecto como de um relâmpago, causa um terremoto ao descer do céu, removendo a grande pedra do túmulo de Jesus e deixando os guardas do local completamente assombrados. O anjo teria vindo trazer a mensagem para as Marias de que Jesus não estava mais ali, pois ele já havia ressuscitado. Na Bíblia, os anjos de Deus também aparecem sendo grandes guardiões e protetores daqueles que temem a Deus. Segundo a Bíblia, em Salmos 37, 4, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Certa vez, Daniel, que era um homem fiel a Deus, foi jogado e trancado numa cova de leões. Mas, segundo a Bíblia, Deus teria enviado um anjo e fechou a boca dos leões, que não fizeram nenhum mal a Daniel. Daniel foi tirado da cova dos leões no dia seguinte, são e salvo. Número 3. Arcanjo. A palavra arcanjo aparece apenas 2 vezes em toda a Bíblia. Porém, o único nome mencionado com o título de arcanjo é o poderoso arcanjo que os textos bíblicos chamam de Miguel. A Bíblia cita momentos marcantes em que o arcanjo Miguel aparece em ação. No livro de Apocalipse, capítulo 12, o arcanjo Miguel é mencionado junto aos seus anjos em uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, a antiga serpente, chamada Satanás, e seus anjos, que não prevaleceram e foram derrotados e então lançados na terra. No livro de Judas 1:9, o arcanjo Miguel é mencionado mais uma vez lutando contra o diabo. Dessa vez, o arcanjo contendia com Satanás pelo corpo de Moisés e o repreendeu em nome do Senhor. A Bíblia não deixa claro o que Satanás queria com o corpo de Moisés. Número 2. Querubins. Na Bíblia, no livro de Ezequiel, os querubins foram vistos em visão e descritos como tendo pernas retas e os pés como de um bezerro, que brilhavam como bronze polido, possuindo também 4 asas, sendo que com 2 cobriam o seu corpo. E tanto o seu corpo como suas asas e mãos seriam repletos de olhos. Mas o mais fascinante é que os querubins são descritos por Ezequiel como tendo 4 rostos: um rosto de homem, um rosto de leão, um rosto de boi e outro rosto de águia. Ainda segundo o livro de Ezequiel, os querubins teriam o aspecto de ardentes brasas de fogo, com a aparência de lâmpadas, e fogo subia e descia entre os querubins, e desse fogo sairiam relâmpagos. Ainda segundo a descrição dada no livro de Ezequiel, os querubins teriam a incrível habilidade de correr e voltar com a aparência de um clarão de relâmpago, e poderiam andar sem precisar se virar. Nas visões de Ezequiel, cada querubim ainda seria acompanhado de uma espécie de roda no meio de outra roda, uma para cada rosto. Essas rodas são descritas com muitos olhos e seguiriam o querubim aonde quer que ele fosse, porque segundo Ezequiel, o espírito do querubim estaria nessas rodas. Os querubins são citados em várias outras partes da Bíblia. No livro de Gênesis, por exemplo, depois da expulsão de Adão e Eva, Deus teria colocado querubins ao oriente do jardim do Éden e uma poderosa espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Número 1. Serafins. Os serafins são outro tipo de incríveis seres celestiais citados nos textos bíblicos. A palavra serafim
vem do hebreu seraf, que segundo algumas traduções, supostamente significaria algo como queimar ou incendiar. Os serafins são mencionados especificamente com esse nome somente no livro de Isaías, e segundo a descrição bíblica, seriam seres que possuem 6 asas. Com 2 asas cobrem os seus rostos, com 2 cobrem os seus pés, e com as outras 2 asas voam. Na visão de Isaías, esses magníficos seres celestiais estavam por cima do trono de Deus, e segundo ele, os serafins exaltavam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ainda na visão, Isaías reconhece que era um homem de lábios impuros, e então um dos serafins teria voado até ele, trazendo consigo uma poderosa brasa viva, e teria tocado seus lábios impuros, e com a brasa o purificou, tirando sua iniquidade e expiando seu pecado. E então, os anjos são poderosos ministros de Deus que atendem aos propósitos do seu Criador. Mas, como já disse em outros vídeos, devemos sempre lembrar que de forma alguma devemos orar, adorar ou cultuar aos anjos, pois toda a honra e glória só pode ser dada a Deus, que foi quem os criou. Mas e você? O que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo.